Hoje nós vamos conversar um pouco sobre incorporação de tratados internacionais e o que nos interessa, né? Incorporação de tratados de direitos humanos. É um tema que sempre suscita dúvidas. Muito obrigada. E hoje nós vamos sanar essas dúvidas, combinado? Então, não é nem um tema tão recente mais, mas continua sendo cobrado em provas, né? Tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos. E eu selecionei, boa noite, Paty, como um tema relevante, então, para discutirmos aqui nessa sequência de lives que temos feito. Já falamos sobre mutação constitucional, já falamos sobre a repartição de competências na jurisprudência do Supremo. E hoje, então, um tema que puxa um pouquinho lá também para a matéria de direitos humanos e que cai com frequência, pode aparecer como uma questão aberta, como uma dissertação, né? Para a OAB, sim, tema muito relevante. Então, nós vamos conversar sobre essa incorporação de tratados. Convidem aí os seguidores de vocês. Coloquei na descrição da live o meu Periscope para vocês acompanharem, @profviviancristina, @profviviancristina, que eu faço com frequência. Magistratura estadual, Paty, na parte de constitucional também é importante, não é? Porque envolve o parágrafo 3º. Boa noite, Magno. Envolve o parágrafo 3º do artigo 5º, que é sempre cobrado, não é? Por que dizem que os direitos humanos só protegem os fora da lei? Eu penso que é uma falta de conhecimento da matéria, né? Uma ignorância em relação à matéria que é tão rica, é tão interessante e cada vez... Boa noite, tudo bem? Paula, não é? Cada vez mais cobrado em prova, gente, não dá mais para fugir da matéria, que ainda mais quando há o encontro entre o direito constitucional e os direitos humanos, nós temos que conhecer, né? Nós temos que ter aí uma boa noção, porque isso nos ajuda, sim, em qualquer prova. Então, quem está perguntando aí magistratura e OAB, por exemplo, o conhecimento de direitos humanos ajuda em penal, processo penal, né? Então, concurso federal nem se fala. Defensoria também, os concursos de defensoria cobram muito pesado. Polícia Federal, Ministério Público Federal, né? Essa ideia que direitos humanos é direito para proteger bandidos é totalmente equivocada, né? Não, Silvinha, estamos começando agora, vou começar ainda a falar do tema, fique aí conosco. Então, nós vamos discutir o tema da seguinte forma: eu vou primeiro falar da incorporação de tratados como um todo, para depois fazer a diferenciação da incorporação em relação aos tratados de direitos humanos. Tá certo? Pessoal, na live passada eu falei sobre um material de repartição de competências e falei que eu iria dizer como é que vocês poderiam conseguir e acabei me esquecendo. Então, hoje também tem material sobre essa matéria e eu vou pedir o seguinte: quem quiser receber, vai fazer o favor de ir lá no meu Facebook ou no meu Instagram e deixar para mim o e-mail no post em que eu anuncio essa live aqui do Amo Direito. Tem tanto no meu Facebook quanto no Instagram, tem lá o post anunciando essa live. Quem quiser receber o material, vai, por favor, deixar o e-mail lá que eu vou enviar. Combinado? Repartição de competências e esse tema aqui, a incorporação de tratados, tá bom? Então, deixem lá. O Insta é igual o Periscope, @profviviancristina. E o meu Facebook é Vivian Cristina Maria Santos. O meu nome tem acento, tá? Vivian com acento, aí vocês me encontram lá no Face e comentem o post, por favor, com e-mail que eu envio o material para vocês. E espero que vocês gostem. Obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um tratado internacional? Nós encontramos essa definição de tratado internacional em um tratado, né, que é um tratado muito importante, a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados. É considerado o Tratado dos Tratados. E o artigo 2º desse tratado nos diz que tratado, o conceito, né? Seja bem-vinda, Ívila. O conceito de tratado é, portanto, um acordo por escrito entre dois estados, né, dois países,
regido pelo direito internacional, quer conste de um documento único ou de 2 ou mais documentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Então, gente, não faz diferença chamar de tratado, de pacto, de convenção, de ata, de acordo, pouco importa. Nós vamos considerar todos esses termos como sinônimos, tá? Para fins aqui do nosso estudo. A não ser em uma prova muito específica de direito internacional, não é necessário saber aí a distinção entre esses termos, só alguns muito específicos que para nós não interessam. Então, a nossa Constituição adotou essa mesma técnica. Em alguns momentos ela fala de tratados, em outros de acordos internacionais, em outros de convenções internacionais, né? A nomenclatura varia da mesma forma que acontece no cenário internacional. E quando nós buscamos na Constituição, quem é que tem competência aqui no Brasil para incorporar esses tratados? Nós percebemos que isso não acontece com a prática de um ato só, né? Ou com a manifestação de um poder só. Nós precisamos da conjugação de vontades do Executivo e do Legislativo. Por quê? O artigo 84, no inciso 8, no seu inciso 8º, diz que a competência para celebrar tratados internacionais é do presidente da República, mas aí ele vai precisar, né, do referendo do Congresso Nacional. Então, competência do presidente, artigo 84, inciso 8º. E lá no 49, inciso número 1, é considerado uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Portanto, é uma competência que só cabe ao Congresso Nacional, não é? Aprovar esses tratados, compromissos internacionais que gerem algum tipo de acordos ou tratados que gerem compromissos gravosos para a nossa República. Boa noite, Larissa. Então, de que nós precisamos, gente? Nós precisamos de uma atuação do presidente combinada com uma atuação do Poder Legislativo. E nós temos, basicamente, 4 fases aqui no Brasil na incorporação de tratados. Como é que tudo começa? Se inicia, cai na OAB, sim. Se inicia lá no cenário internacional, com um momento que é da assinatura do tratado. Então, os estados, depois de elaborarem o texto, negociarem o texto, eles vão abrir para assinatura dos estados interessados. Quem é que vai lá assinar o tratado? É o que a gente vê aí, por exemplo, quando a ONU se reúne em Assembleia Geral e apresenta o texto do tratado e os países assinam. Então, cada país determina quem é que tem o poder de assinar esse tratado. Normalmente é o presidente da República ou o ministro das Relações Exteriores. Então, no nosso caso, a competência pelo artigo 84, inciso 8, é do presidente da República, não é? Então, o presidente vai lá, assina o tratado internacional. O que essa assinatura significa? Significa que nós temos interesse de ratificar aquele tratado, mas inicialmente não nos vincula. Né? A assinatura ela tem que ser depois confirmada pelo nosso poder legislativo. Se não, imaginem, o presidente sozinho teria o poder de assumir compromissos em nosso nome no cenário internacional. Seria extremamente perigoso, né? Então, o que a Constituição fez? Deu esse poder ao presidente, ele vai lá e assina, retorna ao nosso país e envia o texto do tratado, já traduzido para o português, através de uma mensagem ao Congresso Nacional. Nessa mensagem, ele vai explicar por que ele pensa que é interessante para o nosso país ratificar aquele tratado internacional. E vejam bem, não existe prazo previsto na Constituição. Então, o presidente assina e ele pode enviar ao Congresso quando ele quiser e se ele quiser. Chegou essa mensagem do presidente ao Congresso, né, e o texto para ser analisado, o Congresso vai se reunir, vai analisar o texto do tratado e decidir se aprova ou se não aprova o texto do tratado, porque o Congresso não se vincula à vontade do presidente. O Congresso pode ou não concordar com aquele tratado, né, e decidir se é ou não é bom para o Brasil ratificar o texto daquele tratado. Daqui a pouco nós vamos falar de como é que acontece essa aprovação, né? Então, o Congresso aprova, nós vamos falar como que pode se dar a aprovação, e a aprovação acontece por meio de um documento que vocês já devem ter ouvido falar, é o decreto legislativo. Então, quando o legislativo aprova o tratado, ele vai promulgar um decreto legislativo.
Esse é o recado para o presidente, né? O sinal verde para o presidente. Olha, você já pode ratificar o tratado. O que é a ratificação? Depositar um instrumento, que é chamado de instrumento de ratificação, perante o órgão, se é um tratado da ONU, isso normalmente é depositado na Secretaria-Geral da ONU. Ele deposita um instrumento de ratificação que simboliza para os outros países que nós nos responsabilizamos, né? Nós estamos nos comprometendo a cumprir o texto do tratado. Então, com a ratificação, o tratado já obriga o Brasil no cenário internacional. É o sinal de que, no cenário internacional, nós já somos obrigados a respeitar aquele tratado. Detalhe, eu tenho que analisar se o tratado já está em vigor na esfera internacional, porque muitos tratados, eles dependem de um número mínimo de ratificações e às vezes eles demoram anos para entrar em vigor, não é? Esperando que um mínimo de países ratifiquem o texto. Então, se o Brasil ratificou e o tratado já está em vigor no cenário internacional, nós já somos obrigados a respeitar aquele tratado no cenário internacional. Mas vejam que curioso, apesar de já termos a responsabilidade internacional, internamente esse tratado ainda não nos vincula. Por quê? Porque ainda fica faltando um decreto presidencial, né, ou um decreto executivo, pode ser chamado, ou simplesmente decreto, como a gente encontra aí no vade-mecum, que é esse ato presidencial que coloca o tratado em vigor no ordenamento jurídico interno. E aí já até tentaram acabar com essa fase, né, dizendo que principalmente os tratados de direitos humanos dispensariam esse decreto presidencial. Bastaria o ato de ratificação e o tratado já entraria em vigor. Mas o Supremo, não é o decreto regulamentar, é decreto presidencial, tá? Ele não se confunde com ato administrativo, decreto regulamentar. É um decreto específico que tem essa finalidade, colocar um tratado internacional em vigor no nosso ordenamento jurídico interno. Então já tentaram se livrar desse decreto presidencial, mas o Supremo não aceita. O Supremo diz que internamente nós só somos obrigados a cumprir o tratado depois desse decreto presidencial. E o terrível é que, enquanto como o Brasil já aceitou cumprir internacionalmente, ele pode ser até responsabilizado internacionalmente e nós nem estamos cumprindo o tratado ainda internamente, né? Então, é uma falha. Possivelmente, em breve, o Supremo pode voltar a se manifestar sobre isso e até dispensar esse decreto presidencial de tratados que tratem de qualquer tema que não seja direitos humanos. Se é um tratado que não se refere a direitos humanos, né, um tratado sobre um tema qualquer, esse tratado tem status de lei ordinária federal. Ele ingressa no nosso ordenamento como lei ordinária federal e a sua aprovação lá no Congresso se dá da mesma forma que nós temos aí na Constituição para a aprovação de uma lei ordinária. Estando presente a maioria absoluta, a aprovação é por maioria simples. Mas o que nos interessa são os tratados de direitos humanos. Quanto aos tratados de direitos humanos, nós tivemos uma viragem jurisprudencial, especialmente a partir de 2008. Mas vamos pensar como que era a jurisprudência do Supremo até 2008. Voltando um pouquinho, desde a década de 70, desde 1977, o Supremo já tinha entendimento de que qualquer tratado tinha status de lei ordinária federal. Antes, nós não fazíamos essa distinção de tratados de matéria geral e tratados de direitos humanos. Veio a Constituição de 88. Para o Supremo, nada mudou. Mesmo os tratados de direitos humanos, o Supremo continuou tratando, né, conferindo a esses tratados o status de lei ordinária federal. Isso foi objeto de várias críticas acirradas da doutrina, porque os doutrinadores entendiam o seguinte: a nossa Constituição resguarda a dignidade humana. Em vários momentos ela fala da proteção de direitos humanos, da prevalência dos direitos humanos, até como um princípio que nos rege nas relações internacionais. E os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, que são do texto original,
eles abrem um espaço para que os tratados de direitos humanos recebam um tratamento especial. Não é justo tratá-los como os outros tratados, né, sobre matéria qualquer. Então nós tínhamos aí o pensamento da Flávia Piovesan, do Antônio Augusto Cansado Trindade, que são doutrinadores muito importantes em direitos humanos, e eles entendiam que esses tratados eram materialmente constitucionais, que todos os tratados, pelo parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 5º, já que eles tratavam de matéria constitucional, eles mereciam ter status constitucional. Mas o Supremo nunca concordou com essa tese, né? Então nós tínhamos o Supremo querendo que esses tratados fossem simples leis ordinárias, de um lado, e uma grande parte da doutrina do outro querendo que qualquer tratado de direitos humanos tivesse status constitucional. E isso gerou uma enorme discussão, principalmente por causa da prisão do depositário infiel. Então, em 1995, né, o leading case que nós temos aí, no julgamento do habeas corpus, quem quiser anotar, habeas corpus 72131, habeas corpus 72131, em 1995, então já depois da Constituição de 88, quando questiona-se, né, a validade da prisão do depositário infiel, porque o Brasil ratificou em 1992 a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E se vocês olharem lá no artigo 7º, número 7 do Pacto de São José, ele não admite a prisão civil, não é? Ele não admite a prisão pelo descumprimento de uma obrigação, salvo da obrigação de prestar alimentos. Então, no Pacto de São José, nós não temos embasamento para a prisão do depositário infiel. E isso foi questionado. Como é que o Brasil ratifica, se compromete a cumprir um tratado e continua com um tipo de prisão que não tem previsão nesse tratado? Ele está violando o tratado. O que o Supremo respondeu? Ora, esse tratado tem status de lei ordinária federal, portanto, ele está abaixo da Constituição. Né? Então, se nós considerarmos que a Constituição prevê a prisão do depositário infiel, por mais que o tratado não tenha essa previsão, nós vamos continuar seguindo a Constituição. Se a Constituição autoriza, nós vamos continuar prendendo o depositário infiel. E desde essa época, né, nós tivemos aí muitos doutrinadores contrários a essa decisão, que criticavam severamente esse posicionamento do Supremo. O que esses doutrinadores fizeram? Eles buscaram apoio perante o Congresso Nacional. Quando eles perceberam que o Supremo não ia mudar de ideia, eles buscaram junto ao Congresso. Fizeram aí propostas de alteração do texto da Constituição para que ficasse claro que os tratados de direitos humanos merecem ter um tratamento diferenciado. E aí, gente, um tempo depois, né, com a emenda 45 em 2004, eles acrescentam o famoso parágrafo 3º ao artigo 5º. O que o parágrafo 3º prevê? Os tratados e convenções internacionais que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros, né, por pelo menos 3/5 dos membros, terá status de emenda constitucional, será equivalente à emenda constitucional. Então, vem essa alteração no nosso ordenamento com a emenda 45 de 2004. Problemas no texto do parágrafo 3º do artigo 5º. O que foi criticado? Os doutrinadores continuaram criticando pelo seguinte, Flávia. Eles disseram, olha, vocês não resolveram o problema. Primeiro porque vocês colocaram os tratados que forem, ou seja, eu continuo tendo 2 caminhos. Que forem significa que é uma possibilidade, os tratados não devem ter sempre status de emenda. Eles podem ser aprovados com status de emenda, não era isso que nós queríamos, não é? Segundo, vocês criaram uma dificuldade ainda maior, porque aprovar como emenda é muito mais difícil do que o processo de aprovação anterior, que era equivalente ao da lei ordinária. E terceiro, que vocês não disseram nada sobre os tratados anteriores à emenda 45. O que nós vamos fazer com esse monte de tratado que o Brasil já ratificou e que não tem status de emenda?
Então, pensem como que teria sido muito mais fácil se eles tivessem inserido lá no parágrafo 3º que todos os tratados de direitos humanos passam a ter status de emenda constitucional, né? Ou passam a ser considerados constitucionais, estão no mesmo patamar que a nossa Constituição. Teria sido muito mais fácil. Mas nós sabemos que o nosso legislativo não gosta de facilitar a nossa vida, né? Então, continuamos com esse problema. E em 2008, então já depois da inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º, o Supremo volta a analisar o caso. Mesmo caso, prisão civil do depositário infiel, mas já agora com uma nova composição, né, em um cenário político, inclusive, completamente diferente, com toda essa pressão de valorização dos direitos humanos. Não dava mais para o Supremo manter aquela sua posição de equiparar tratados de direitos humanos à lei ordinária federal. Então, o que o Supremo faz? E aí nós tivemos o ministro Gilmar Mendes, né, foi o que trouxe a tese, foi acompanhado pelos demais, e ele até recuperou uma tese que é do Sepúlveda Pertence. Desde o ano de 2000, o Sepúlveda Pertence já defendia essa ideia. É como se fosse o meio do caminho, né? Nem lei ordinária, nem status de emenda. Então, vamos dizer que esses tratados anteriores, eles terão status de norma supralegal. Eles estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, da legislação infraconstitucional. Subiram um patamar na pirâmide. Já foi bom. Não resolveu o problema, mas já foi bom. Por quê? Se é assim, significa que o Pacto de San José, que não permite a prisão do devedor do depositário infiel, assim como também não permite, para a gente não ficar só no Pacto de San José, se vocês quiserem mencionar um outro exemplo, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é um tratado da ONU, também não admite esse tipo de prisão, né? Então, são 2 tratados que nós ratificamos e que não admitem esse tipo de prisão, que é do depositário infiel. Então, tomando por base esses 2 tratados, o Supremo, então, diz que nesse contexto não faria mais sentido permitir a prisão do depositário infiel. Por quê? Se o pacto está acima da legislação infraconstitucional, por mais que a prisão do depositário infiel esteja prevista na Constituição, ela só se concretiza a partir de dispositivos que são infraconstitucionais. E aí nós tínhamos, né, o artigo 652, temos o artigo 652 lá do Código Civil e também um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 911 de 69. O que o Supremo disse? Esse artigo do Código Civil e esse Decreto-Lei 911 são incompatíveis com o Pacto de San José. Eles não sobrevivem no ordenamento, eles não podem mais ser aplicados. Qualquer ato normativo a partir de agora, para ter validade, tem que ser compatível com a Constituição Federal, é o nosso controle de constitucionalidade, e também com os tratados de direitos humanos que sejam normas supralegais. Isso ficou conhecido como controle de convencionalidade. Inclusive, eu já gravei uma live só sobre controle de convencionalidade. Quem tiver interesse, vocês estão aí, pessoal? Mandem os corações aí para eu saber que está tudo certo. Quem quiser assistir a live do controle de convencionalidade, pode procurar no meu Periscope, que tem lá. Eu tratei só sobre esse tema, tá? Do controle de convencionalidade, interno, externo, é também um tema legal, interessante. E a partir dessa decisão do Supremo, nós criamos esse outro parâmetro, né? Então, a partir de agora, existe também um controle de convencionalidade. Então, olha só, por que não é mais possível prender o depositário infiel? Porque eu não tenho mais base legal para essa prisão. Por mais que esteja escrito na Constituição, eu dependia de dispositivos da legislação infraconstitucional. Meu Periscope é @profviviancristina. Caiu na prova? Em qual prova, Carlos Magno? Então, gente, é por isso, olha só, vocês não vão mais dizer só que não cabe a prisão do depositário infiel. Vocês já sabem explicar por que não cabe. Esse é o grande diferencial numa prova, né? Então, conseguir explicar por que não é mais possível prender o depositário infiel, toda essa construção
jurisprudencial do Supremo. Isso é muito interessante. Às vezes os alunos perguntam: onde é que eu encontro na Constituição que tratar de direitos humanos é norma supralegal? Você não encontra, porque isso é da jurisprudência. Inclusive, anotem aí, por favor, o nome do recurso extraordinário: 466-343. Recurso extraordinário 466-343. 1.034 pessoas, que legal! Fico feliz. Tomara que todo mundo aproveite bem essa informação e acerte aí todas as questões que aparecerem em provas, né? Então, esse recurso extraordinário é o nosso grande referencial, né? A viragem jurisprudencial aconteceu exatamente aqui. Isso, obrigada, Flávia. 466-343. É nele que nós encontramos essa explicação de que tratados de direitos humanos são agora normas supralegais e aí elas ganham poder. Toda legislação infraconstitucional tem que estar de acordo com esse tratado, senão não pode ser aplicada. Quem vai fazer esse controle de convencionalidade? Os juízes e tribunais de todo o país. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer esse controle de convencionalidade, né? Como se ele fosse uma modalidade parecida com o controle de constitucionalidade difuso. Eu não tenho um tribunal certo. Qualquer juiz ou tribunal pode verificar isso, se uma lei infraconstitucional está ou não de acordo com o Pacto de São José. E se ela não estiver de acordo, esse juiz não deve aplicar essa lei. E olha que legal, nós já tivemos juízes no Brasil que não aplicaram, não concordaram, né? Disseram que não vigora mais no Brasil o crime de desacato, porque ele não encontra respaldo no Pacto de São José da Costa Rica. Porque aí vocês poderiam me perguntar: qual a consequência prática disso tudo? Então vamos lá. O crime de desacato pode deixar de existir no nosso ordenamento, como alguns juízes já se recusaram a aplicar. As audiências de custódia, que já são uma realidade para nós. Por que nós temos audiência de custódia? Vocês sabem? Leiam lá no Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 5º, se não me engano, artigo 5º, no número 7. Quando uma pessoa é presa, prevê o Pacto de São José que ela deve ser levada sem demora à presença de um juiz. E eu ainda brincava em sala com os alunos, né? E eles diziam: é impossível acontecer isso no Brasil. Isso nunca vai acontecer, de uma pessoa ser presa e ser levada à presença do juiz. Isso é impossível. Não é, já é uma realidade para nós. Quem vai fazer prova aí? Leitura obrigatória, resolução 213 do CNJ, que trata da nossa audiência de custódia, não é? Se a pessoa é presa em flagrante, em até 24 horas ela tem que ser levada à presença do juiz. É a humanização desse momento da prisão para verificar se não tivemos aí nenhum tipo de tortura. Está sendo feita em todo o Brasil, sim. Depois dessa resolução do CNJ, obrigatória em todo o Brasil. Antes nós tínhamos aí alguns estados fazendo acordo, mas depois vem a decisão do Supremo para dizer que é obrigatória. Por quê? Em cumprimento ao que está previsto no Pacto de São José. A prisão, o quê? A prisão, segundo decidiu o Supremo. O que acontece, gente? Ótima pergunta, quem fez essa pergunta aí, muito boa. O cumprimento provisório da pena, né? O entendimento do Supremo de que a prisão pode acontecer sem o trânsito em julgado da decisão. Será que isso viola tratados internacionais? Olha só, se vocês procurarem textos de tratado ou no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não falam em trânsito em julgado de sentença condenatória. Eles dizem que uma pessoa só vai poder ser presa depois de ter a sua culpabilidade comprovada nos termos da lei. Então, o problema não é com os tratados, o problema é só com o nosso texto constitucional, porque ele é que diz que a pessoa, né, presume-se inocente ou não será considerada culpada até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nós não temos essa expressão, trânsito em julgado de sentença penal, nos tratados internacionais. Então, essa decisão do Supremo não viola os tratados. O problema é que ela contraria frontalmente o texto da nossa Constituição. E como superar isso, né? Como superar uma ofensa literal ao texto da Constituição? Esse é o nosso problema. Se não fosse a previsão constitucional, não teríamos qualquer problema com esses tratados,
Entenderam? Porque eles não mencionam essa ideia de trânsito em julgado. A lei eu não vejo como um caso de mutação, e nós até discutimos isso na live de mutação constitucional, porque não é lícita, não seria legítima uma mutação que contraria o texto da Constituição. O limite para a mutação é o próprio texto, né? Então, eu penso que é forçar demais a barra tentar alegar que isso seria uma mutação. Então vamos alterar o texto por emenda. Impossível, porque sendo cláusula pétrea que vem para restringir direitos fundamentais, né? Uma emenda seria inconstitucional por violação à cláusula pétrea. A resolução é a 213 do CNJ. Resolução 213 do CNJ, leitura obrigatória para vocês. E aí, pessoal, nós já temos, após a emenda 45 de 2004, algum tratado com status de emenda? Sim. Um ou dois que vocês certamente já ouviram falar. Maria, nós estamos falando de incorporação de tratados internacionais, tratados de direitos humanos. Gente, vocês certamente já ouviram falar da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, né? Então, nós temos algumas provas tratam como um único tratado, dizendo que é a convenção e seu protocolo, mas vocês podem encontrar como 2 documentos, tá? Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, pode aparecer já como 2 tratados. Esse foi aprovado pelo Legislativo em 2008 e decreto presidencial de 2009. Para quem quiser olhar no VADMEC, o decreto 6949 de 2009. Decreto 6949 de 2009. Então, foi o primeiro tratado que nós tivemos com status de emenda constitucional. Novidade, temos um terceiro ou um segundo, que é o Tratado de Marrakech. Tratado de Marrakech. Gente, esse tratado foi aprovado com status de emenda no ano passado pelo Congresso Nacional. Então, já temos o decreto legislativo. Querem anotar? Decreto legislativo, Tratado de Marrakech, decreto legislativo 261 de 2015. Decreto legislativo 261 de 2015. Qual é o conteúdo desse Tratado de Marrakech? E ele foi ratificado no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O Brasil participa junto com outros países. E o objetivo desse Tratado de Marrakech é até um objetivo interessante, muito nobre, facilitar o acesso a obras literárias, né? Às pessoas cegas ou que tenham alguma deficiência visual. Porque nós temos aí, eles fizeram alguns estudos e detectaram um enorme problema, que é dessas pessoas terem acesso ao que é produzido. Então, houve uma restrição nos direitos autorais para que essas pessoas tenham acesso a esses livros, né, a obras que nós já tenhamos aí publicadas, para que elas consigam acessar essas obras, inclusive com a possibilidade de transnacionalidade. Então, o que vier aí de novidade de outros países, os brasileiros também vão poder fazer uso. Muito legal, né, Pri? Então, esse tratado foi ratificado, o Congresso Nacional aprovou em novembro do ano passado e a Dilma ratificou em dezembro do ano passado. E aí eu pergunto para vocês, isso basta para ele entrar em vigor internamente? Ele já está vigorando para nós? Ou está faltando algum ato? O que vocês acham, pessoal? O Tratado de Marrakech já está em vigor para nós internamente? Com a ratificação da Dilma, posso dizer que ele já está em vigor? Ou ainda falta algum ato? O que vocês acham? Precisamos ainda de algum ato legislativo? Não o que, Jéssica? Não está em vigor? Se é isso, correto. Ele ainda não está em vigor internamente. Por quê? Está faltando o decreto presidencial que o Supremo exige, né? Então, precisa, não é, de um decreto presidencial. Não, Jéssica, o decreto legislativo nós já temos, que é esse que eu passei o número aí para vocês, ó, 2001 de 2015.
E a presidente, ano passado, a presidente Dilma ratificou, então depositou o instrumento lá no cenário internacional. O que falta para ele entrar em vigor internamente é o decreto presidencial, é o decreto de promulgação presidencial. Agora, olha que engraçado, internacionalmente o Tratado de Marrakech já entrou em vigor desde o dia 30 de setembro desse ano. Quando 20 países ratificaram, o último foi o Canadá, ele entrou em vigor, 30 de setembro. O que isso significa? Internacionalmente, perante esses países, o Brasil já está obrigado a cumprir. Mas olha a contradição, nós, internamente, não estamos obrigados a cumprir. Então isso é muito criticado, porque com a ratificação teria que vir logo em seguida o decreto presidencial. Nós estamos aí, então, aguardando o decreto presidencial desse Tratado de Marrakech, que é para completar o ciclo e ele passar a valer aqui para nós. Gente, uma discussão interessante. A Flávia Piovesan depende o seguinte, que atraso, é verdade. Se um tratado for aprovado com status de emenda, ele não pode ser denunciado. O que é denúncia? É um ato do presidente da República que transmite um recado aos outros países, é dizer que o Brasil não estaria mais comprometido com o cumprimento daquele tratado. O Brasil está se retirando do tratado. Isso é o ato da denúncia. O que a Flávia diz? E o raciocínio é muito bom. Se o Tratado é de Direitos Humanos, se foi incorporado com o status de emenda, ele passa a fazer parte do texto constitucional e se torna cláusula pétrea. Portanto, o presidente da República não poderia simplesmente denunciar esse tratado. Mas cuidado, porque esse é um posicionamento da Flávia Piovesan, que só caberia se vocês tivessem um espaço em uma questão aberta para dissertar realmente sobre isso. Porque numa prova objetiva, a posição atual do Supremo, em breve ele vai se manifestar sobre isso, mas ainda não se manifestou. Então, o que vale hoje é que mesmo sendo tratado de direitos humanos, seja supralegal ou com status de emenda, ele pode sim ser denunciado pelo presidente da República. Seria um ato discricionário, O presidente entende que não quer mais que o Brasil faça parte daquele tratado, ou através de uma lei do nosso Congresso Nacional, viesse aí o pedido para que o presidente denunciasse o tratado, e isso poderia acontecer. Nós é que perderíamos, direitos humanos que já teriam sido incorporados ao nosso patrimônio, digamos assim, e que nós perderíamos. Então não faz muito sentido. Tomara que o Supremo venha em breve dizer que não é possível. No caso de algum tratado estar válido internacionalmente, o cidadão pode fazer denúncia no Tribunal Internacional. Denúncia de quê, Magno? Se o Brasil violar? Sim. É o que vem acontecendo. Por exemplo, e vocês devem ter ouvido falar aí, ótima pergunta, quem foi condenado pelo Supremo no caso do Mensalão já anunciou que vai lá na Comissão Interamericana reclamar que o Brasil está violando um direito previsto no Pacto de San José, que é o direito ao duplo grau de jurisdição, já que eles não tiveram esse direito ao duplo grau, porque a competência originária é do Supremo, pelo foro por prerrogativa de função, eles não tiveram direito ao duplo grau. Então, eles entendem que o Brasil está violando o Pacto de San José ao não cumprir aí, não respeitar esse direito ao duplo grau. Então pode ser que o Brasil em breve seja acionado na comissão e até na Corte Interamericana. Se já aconteceu denúncia de tratado, depois dessas modificações, Andréia? Depois dessas modificações, não. Nós já tivemos denúncias de tratado, a discussão até surgiu porque nós tivemos a denúncia de uma convenção importantíssima da OIT e os brasileiros não concordam, Já tivemos denúncia de tratado, um exemplo é essa convenção, se não me engano, 158 da OIT, houve a denúncia e nós acabamos perdendo direitos, proteção de direitos trabalhistas que ficaram perdidas aí por causa dessa denúncia. Então, não faz sentido permitir, se o tratado é de direitos humanos, a denúncia não faria sentido. Vamos ver aí o que o Supremo vai dizer em breve acerca dessa denúncia. Ale, no caso da Maria da Penha, cuidado, não confundam. Denúncia que eu estou falando aqui é o presidente dizer que o Brasil vai se retirar do tratado.
Não tem nada a ver com a denúncia no sentido que nós conhecemos aqui de denunciar violações, tá? No caso da Maria da Penha, houve a denúncia de violação. Ela denunciou a violação de direitos dela, previstos no Pacto de San José, perante a Comissão Interamericana. É isso mesmo, Ale, certinho seu raciocínio. Tanto que o Brasil, né, teve que cumprir recomendações da comissão para não ter o caso levado à corte. Quando a comissão não consegue resolver, envia o caso para a corte. Inclusive, vocês estão questionando sobre isso na semana que vem, que é a minha última live aí na sequência, né? Nesse trabalho aqui com o Amo Direito, até agradecer aí a oportunidade. O que vocês acham de falarmos sobre casos em que o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana ou na comissão? É um bom tema? Obrigada, Andréia. E aí, pessoal? Querem falar sobre esse tema na semana que vem? Vocês acham que é um bom tema? Tem alguma outra sugestão? Quem tiver sugestões pode enviar também lá no Facebook ou no Instagram. Por qual denúncia, Mislene? No caso da Maria da Penha, cada caso tem uma consequência. Né? Cada caso tem uma consequência. No caso da Maria da Penha, as punições, as recomendações foram para que o Brasil criasse uma lei para proteger a mulher da violência doméstica, pagasse uma indenização para Maria da Penha, resolvesse imediatamente o caso dela na esfera criminal, não é? Porque o ex-marido ainda estava sem julgamento e o crime iria prescrever. Cai no AB, Aline. Ótimo tema para cair no AB. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre esses casos lá da corte. Vou contar as novidades. Um resumo sobre o artigo 5º, Fran, no meu Periscope, @profviviancristina, tem lá o artigo 5º, eu estou comentando todos os incisos do artigo 5º, então você acompanhando por lá, você consegue esse resumo aí, tá? E se quiser mandar e-mail também, deixar lá seu e-mail, tem material sobre o artigo 5º que eu posso enviar. Meu Periscope, Prof. Vivian Cristina. Olha aí, a Priscila colocou aí para vocês, Prof. Vivian Cristina. Sigam lá, tá? Eu tô sempre fazendo lives sobre direito constitucional, direitos humanos, vocês serão muito bem-vindos. E em breve, final de novembro, nós teremos um curso pelo Periscope com transmissão privada sobre controle de constitucionalidade, né? Que é um tema importantíssimo em provas. Já tive algumas experiências aí com cursos com transmissões privadas, foi muito legal, os alunos gostaram, né? E aí eu estou repetindo agora com um curso um pouco mais longo, serão 3 encontros sobre controle de constitucionalidade. Então, quem quiser participar, quem quiser informações, manda pelo meu e-mail, que é vicristina.santos@gmail.com, ou lá no Instagram, Ginga. O Genga já se inscreveu lá no curso. Pelo Instagram ou pelo Face, vocês podem solicitar informações, tá? Que nós combinamos. Então, próxima semana nós estaremos aqui de volta no Periscope do Amo Direito para falar desses casos aí de condenação do Brasil na Corte Interamericana e Comissão Interamericana, e lá no meu Periscope várias outras lives e outros temas que ainda vamos tratar, tá bom? Então espero vocês lá também. Ótima noite para vocês, bons estudos, agradeço a companhia, foi um prazer. Espero que esse tema aí, Rodolfo, obrigada. Espero que Miss Lene, me passa uma mensagem que eu vou olhar e te conto, tá? Espero que a explicação tenha ajudado vocês a entenderem esse tema, que vocês se sintam seguros, né, para falar sobre o tema, que acertem questões aí em provas objetivas. Continua sendo um tema relevante e, assim que possível, leiam o Tratado de Marrakech, que em breve ele vai começar a aparecer nas provas também, né? Assim como o Tratado das Pessoas com Deficiência. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Que bom, Genga. Eu agradeço o carinho de vocês e foi um prazer. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tá? Tudo de bom para vocês.